Fala, meus lindos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje vamos falar sobre estrutura de planejamento empresarial na área industrial. Como que funciona ou como que deveria funcionar, pelo menos, uma estrutura completa desde o início, da entrada lá do planejamento até a parte de finalização e entrega dessa mercadoria. Enfim, de uma forma resumida, simples, prática e objetiva. Então, vamos ao vídeo. E é isso, se você chegou até aqui, já curta esse vídeo e nos siga no canal. Vamos falar então sobre essa estrutura de planejamento industrial, como que ela deveria acontecer ou como que ela acontece na maioria das indústrias, né? Então, pensando numa estrutura de planejamento, da onde partiria, né, essa estrutura e esse planejamento? Tudo partiria de uma previsão do comercial. Né? Então, o comercial vai fazer um forecast, vai fazer uma previsão de vendas. Eu penso em vender caneta, eu penso em vender lápis, eu penso em vender computador, eu penso em vender, enfim, define lá, né? Imaginando uma situação do zero, vamos pensar assim, o comercial projeta que vai vender determinado produto, faz esse forecast, quantidade, valor que eu vou vender, fez toda a pesquisa de mercado, estamos partindo já que essa parte inicial de marketing comercial já foi feita de pesquisa de mercado. Passa essa quantidade para uma área de planejamento. Essa área de planejamento, por sua vez, muitas empresas, às vezes, isso está englobado dentro do próprio PCP, né, do próprio planejamento, programação e controle de produção. Em outras empresas pode ser separado, pode ser uma área de planejamento isolada, onde faz o planejamento de toda a empresa. Né? Essa área de planejamento, então, por sua vez, vai pegar esses dados e vai explodir esses dados para vários outros departamentos. Vou mapear alguns departamentos aqui, podem existir outros, como também alguma empresa pode não existir algum desses, e aí alguém vai estar fazendo provavelmente aquela função. Legal, então a área de planejamento vai explodir lá para a produção, para o PCP e para o P&D, né? Pesquisa e desenvolvimento, planejamento ali, controle de produção, quando olha, o comercial está querendo produzir isso daqui. Vocês conseguem produzir? A nossa capacidade produtiva está de acordo? P&D, a gente tem aí esses materiais, esses produtos, enfim, estão todos já com pesquisa? Estão todos desenvolvidos? Não, tem algum que precisa fazer pesquisa e desenvolvimento, aí entra o P&D junto com muitas vezes o departamento de custo para poder fazer uma análise e passar esse retorno. Então, essa área de produção e PCP vai fazer essa análise de capacidade produtiva, enfim, mão de obra necessária, linhas de produção, devolve isso para o planejamento. Isso pode ser simultâneo para várias áreas, tá? Ou pode ser pontual em cada área. E aí, igual eu comentei, se tem alguma empresa que não tem alguma área dessa, alguém muito provavelmente faz esse trabalho, talvez numa outra área. Então, a sequência aqui pode até estar invertida, pode até ter algum outro departamento que esteja fora da sequência. Em seguida, o planejamento vai passar para o estoque e suprimento o seguinte: olha, conforme a produção e o PCP me passaram aqui as fichas técnicas do departamento de P&D, que eles têm capacidade produtiva, assim, a gente vai precisar armazenar X matérias-primas e produtos acabados, então vai passar para o estoque, isso. Vocês têm capacidade de armazenar isso? Suprimentos, a gente precisa comprar essa relação de materiais. Como que está o custo unitário? Faz um orçamento aí pra gente. Igual eu falei, muitas dessas coisas vão acontecendo simultaneamente, mas vamos pensar elas de forma isolada. E aí o estoque vai falar, pô, legal, não, olha, isso aqui estoura a minha capacidade, então eu preciso de mais espaço para armazenar. Não, isso aqui tá legal, isso aqui vai ocupar 30% do meu estoque, 80% do meu estoque. Pô, legal, bacana. Suprimentos, consegue comprar todo esse material? Como é que tá os preços e tal? Faz essa análise, também devolve para essa área de planejamento. A área de planejamento vai falar com finanças e controladoria. Olha, o fluxo de caixa, a gente está pretendendo vender isso a esse valor, né? Explodam aí como que vai ficar o fluxo de caixa, imaginando essas situações. E algumas coisas, por isso que eu falei que elas se cruzam, porque aí vai ter uma outra fase aqui que vai ser quantas pessoas eu preciso para produzir. Então, qual que é o meu fluxo de caixa voltado para as pessoas, né? E qual que é o meu fluxo de caixa destinado ao meu estoque e aos suprimentos que eu vou precisar manter no meu estoque. O financeiro vai falar, pô, legal,
necessidade de capital de giro, 100 mil, 1 milhão, 10 milhões, 1 bilhão. Pô, legal. Temos isso? Temos, não temos? Vai buscar recursos? Legal, estamos preparados para isso. RH, DP, a gente precisa contratar 10 pessoas, 1.000 pessoas, 5.000 pessoas para essas linhas de produção, tantos auxiliares, tantos operadores, gerente, coordenador, vai passar toda a estrutura. Isso, se uma empresa que já existe, vai passar só se tiver um adicional, né? Senão, pode até acontecer o contrário. A previsão de venda é menor do que a capacidade produtiva do que eu tenho de mão de obra alocada, então pode ser que precise fazer uma redução. Isso pode acontecer também. E o RH, DP, vai ali se programar, né? Eu preciso então contratar X pessoas desses cargos, dessas funções e assim por diante. Algumas se cruzam, igual eu falei, porque muitas vezes a produção, o próprio PCP pode passar para o RH. Muitas vezes o financeiro já veio direto do estoque de suprimentos, esses valores, né? Depois, a área de planejamento vai falar com custos de orçamento. Olha, tá aqui esses produtos, tá aqui as fichas técnicas, tá aqui a projeção de venda nossa. Estudam aí o custo do orçamento que a gente vai precisar pela quantia de pessoas, por todos esses gastos que nós vamos ter. E, novamente, isso se cruza com o financeiro, porque para o financeiro explodir esse fluxo de caixa e a necessidade de capital de giro, ele precisa também ter essas informações, então elas vão acontecendo muitas vezes simultaneamente. E um outro departamento aqui que está interligado é qualidade, PCM e manutenção. PCM ali está linkado com manutenção, né? Planejamento e controle de manutenção. A área de planejamento vai falar o seguinte: olha, a produção e PCP me passaram que a ocupação das máquinas vai ser essa, estoque está legal, financeiro, necessidade de capital de giro, pessoas vai contratar, o que faltou, está tudo certo, custos de orçamento já montou, esse daqui é o custo, esse daqui é o orçamento que a gente tem. Olha, PCM, a gente vai ter essa ocupação, esse é o planejamento do PCP, então você vai ter esses momentos, esses meses de alta, esses meses de baixa, e aí você consegue fazer ali a programação das manutenções preventivas, preditivas e as corretivas quando forem necessários, e aí faz todo o planejamento ali de quantas mãos de obras também eu vou ter que ter para atender. Pode ser uma indústria que está trabalhando 24 horas, pode 3 turnos de produção, pode, enfim, ter uma complexidade maior, precisa ter mecânico, eletricista, manutencista, enfim, todas as pessoas ali que precisa ter envolvidas nisso. Junto ali com RH, DP, aí já vai envolver outras questões também de RH, SESMIT, enfim, segurança do trabalho, toda essa questão. O departamento de planejamento vai analisar todos esses contextos, disparar isso para todos esses departamentos e outros que venham a ter, se for o caso. Todos esses departamentos vão devolver para a área de planejamento, vai fazer a junção, vai falar, olha, esse produto aqui eu não tenho capacidade, está estourando, e aí precisa fazer uma análise, o departamento de planejamento vai analisar e vai falar, olha, vamos comprar uma máquina a mais ou não, comercial, ver se tem como aumentar o preço para reduzir a demanda, reduzir a venda, e a gente vai ganhar a mesma coisa, vale a pena fazer esse investimento, não vale a pena fazer o investimento, precisa contratar, precisa demitir, precisa de necessidade de capital de giro aqui no financeiro, aonde a gente vai buscar, a que juro que a gente vai captar, enfim, está tudo interligado. Vejam que todos esses departamentos estão extremamente interligados, que todos precisam fornecer essas informações para que esse departamento de planejamento possa analisar todas essas informações e possa dar uma devolutiva daí sim para o comercial. Pô, legal, o planejamento está legal, vocês podem dar sequência nesse planejamento. Não, precisa fazer um ajuste aqui nesses produtos, nesses SKUs, enfim, precisamos ajustar. E aí muitas vezes, né, esse fluxo de informação, ele vai e volta entre os departamentos, de um departamento para o outro, até poder finalizar e falar, legal, esse é o nosso planejamento para o ano de 2026, para o ano de 2027, para o ano de 2028. Muitas vezes as empresas começam a fazer esse planejamento lá no mês de agosto, setembro, para até lá para o mês de outubro, novembro, está tudo pronto. Algumas empresas precisam se planejar antes, porque muitas vezes tem alguma matéria-prima com um lead time muito grande. Então, se tiver um lead time muito grande, precisa se planejar antes. Se tiver um lead time pequeno do fornecedor, consegue fazer até lá meados de dezembro, finalizar todo esse planejamento, ou pelo menos do primeiro trimestre, né? Trabalhando por trimestre, mas aqui estamos
imaginando uma situação de um planejamento do ano. E aí a empresa consegue fechar todo esse planejamento com orçamento fechado, com pessoas fechadas, com necessidade de capital de giro fechado, planejamento de produção financeiro todo estruturado. No decorrer depois do ano, dos meses, das semanas, vai se ajustando tudo isso, desde compra de material, porque vai vender mais, vai vender menos. É super importante o comercial fazer um acompanhamento desse forecast, desse acompanhamento do que eu tinha projetado para o que eu vendi, para isso não ter uma discrepância muito grande, porque se eu vendi muito a mais do que eu tinha planejado, pode faltar material, pode impactar em outros, né? E se eu vendi muito a menos, isso vai sobrar talvez material no estoque, porque a área de planejamento, suprimentos tinha se planejado para aquilo, comprou o material vai ficar parado no estoque. Muitas vezes vai faltar capital de giro, porque esse dinheiro vai ficar parado no estoque. Falta capital de giro para os outros itens que vendeu a mais. E aí essa balança precisa ir se equilibrando, por isso que é super importante o comercial acompanhar esse forecast e ir fazendo os ajustes ali no decorrer. É um acompanhamento realmente ali diário, semanal, mensal, anual da gestão, para ir fazendo esse acompanhamento e esses ajustes ao decorrer do período. Da mesma forma, o departamento de PCP, suprimentos, financeiro, vai fazendo esses ajustes no decorrer do ano. Eu preciso comprar mais esse daqui eu tenho estoque, então eu compro menos. Então vai se equilibrando dentro desse planejamento inicial que foi feito e vai se ajustando. E aí por isso que é tão importante ter KPIs, ter indicadores realmente de cada departamento para ver cada departamento se ele está seguindo o mais próximo possível, o mais ajustado possível daquele planejamento inicial. Caso contrário, eu posso impactar no meu fluxo de caixa, pode faltar fluxo de caixa, posso vender mais ou menos, isso pode impactar em outro resultado de um outro departamento. Vendeu muito a mais quando o PCM tinha planejado manutenção naquele mês, naquela semana. PCM consegue reajustar e jogar para frente? Não, é uma manutenção preventiva ou uma manutenção preditiva que não tem como mudar. Poxa, então vai impactar lá na produção, que vai impactar também naquela venda. Então, tudo está extremamente interligado e é super importante que todos esses departamentos trabalhem como uma engrenagem, trabalhem juntos, todos devolvendo essas informações para a área de planejamento, que vai reajustando entre todos os departamentos. E era isso, eu vou deixar mais 2 indicações aqui de vídeos para você assistir. Espero que isso tenha te ajudado. Um forte abraço, Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Fui!